Estamos de volta com nossos diálogos interreligiosos, recebendo a monja Cohen. No judaísmo nós temos 3 orações diárias: Shacharit, a reza da manhã; Mincha, a reza da tarde; e Arvit, a oração que deve ser realizada depois do anoitecer. Cada uma dessas orações nós realizamos voltados a Jerusalém. Essas orações devem acontecer preferencialmente em grupo. Devemos ter no mínimo 10 pessoas orando juntas, para que algumas rezas em especial possam ser realizadas. Essas orações, segundo o Talmud, se baseiam nos 3 patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Historicamente, o povo judeu nem sempre rezou 3 vezes ao dia. Na época dos templos de Jerusalém, a forma de se comunicar com Deus era por meio dos sacrifícios de animais. Foi depois do ano 70 da Era Comum, quando os romanos destruíram o segundo templo e deu-se início ao exílio, os judeus substituíram os sacrifícios de animais por rezas, por orações. Essa se tornou a maneira de comunicação entre os judeus e Deus. Segundo Maimônides, filósofo do século XII, nós ainda teremos um 3º estágio, que não sacrificaremos animais e nem precisaremos das orações para falar com Deus. Haverá uma forma de comunicação direta. Monja Cohen, no budismo existe também uma rotina de orações diárias? Existe, nós teríamos 3 orações também por dia. A primeira antes do amanhecer, outra ao meio-dia e outra ao anoitecer. Mas o Zen Budismo, a tradição em que eu estou, sim, fazemos as orações, mas nós dizemos que o encontro direto é a meditação silenciosa. E nós nos sentamos em meditação pelo menos 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Para nós, esta é a maneira de entrarmos em contato direto com o sagrado, quando não há mais a dualidade, eu e o sagrado, mas eu percebo que ser em mim a própria criação e a criatura. Então, mas isso é específico do Zen Budismo. Outras tradições budistas também têm a meditação, mas têm principalmente a oração. E alguns têm a oração de invocar Buda. Não é bem uma invocação, é como se a sua mente tem que se tornar Buda, iluminada. Então, quando dizemos o Namu Amida Butsu, ou Namu Shakyamuni Buda, não é que eu estou invocando alguém fora de mim, sim, invoco, mas esse alguém fora de mim, ao ser chamado, entra em mim e me eleva e me carrega até a Terra Sagrada. Essa meditação silenciosa, ela tem um formato obrigatório? Eu tenho que ter uma direção certa, tem uma duração certa? Nos sentamos no mínimo 20 minutos, no máximo 50. E o Zen Budismo tem a característica que nós nos sentamos voltados para a parede. Não precisa ser norte, sul, leste, oeste, mas uma parede branca, uma parede sem estímulos. E os olhos ficam entreabertos. E não há nada fora que possa nos provocar, mas é como se a mente fosse entrar em contato com a sua essência verdadeira. E essa é a prática meditativa do Zen. Existem textos que devem ser utilizados quando não existe a meditação silenciosa? Sim, existem. Existem muitos textos que seriam os sermões de Buda, aquilo que ele, Shakyamuni Buda, 2.600 anos atrás, deixou como seus ensinamentos, e depois de seus próprios discípulos. Mais tarde, temos outros textos, tanto da Índia como na China e do Japão, que nós utilizamos como inspiração para que possamos acessar a mesma sabedoria iluminada que Buda acessou. Qual que é a língua desses textos? Bom, o que eu recebo, o que eu utilizo, são em japonês, e nós traduzimos isso para o português. Originalmente foi Pali ou sânscrito. Pali era uma língua mais popular, e Buda ele fazia questão de falar na linguagem mais simples, para que todos pudessem entender. Mas como os Brahmanes, que é a tradição religiosa original da Índia, falavam e escreviam em sânscrito, para ter o reconhecimento de que era uma tradição sagrada, eles começaram também a escrever em sânscrito.
Todos os textos são posteriores à vida de Buda. Ele mesmo nunca escreveu coisa alguma. E seus alunos, depois da sua morte, que nós chamamos de parinirvana, se reuniram, fizeram concílios, e os textos sagrados todos começam assim: assim eu ouvi. Bonito. Na próxima semana continuaremos com os nossos encontros interreligiosos.